Fala galera, aqui quem fala é o professor Linhares, tá certo? E mais uma vez estamos aqui para nossa aula de Química, tá bom? Nossa aula semanal. Galerinha, a aula de hoje a gente vai fazer uma revisãozinha das funções oxigenadas por as funções que a gente já estudou durante essas duas últimas semanas, tá certo? Eu vou fazer aqui algumas questões com vocês e tirar algumas dos que ainda devam ficar, né, que ficaram, ou se não ficaram, melhor ainda, não é? Então a gente vai fazer agora uma revisãozinha bem rápida e prática, tá bom, meninos? Vamos lá. Vamos lá, né? Primeira questão. Primeira questão é uma questão aqui do Enem 2010. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado extraído da raiz da curcuma, ou açafrão da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usado há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigado pela ciência ocidental. E aí, como vocês podem ver, tá certo? Tem aqui a estrutura dela, tá bom? Na estrutura da curcumina, identifique-se alguns grupos, né, os grupos característicos das funções. Bom, o que a questão aqui está pedindo? Ela está pedindo que a gente identifique as funções. Eu acho que já até tinha comentado a vocês que normalmente como é que o Enem cobra as funções oxigenadas. Ele normalmente vai cobrar como? Pedindo uma estrutura, dando uma estrutura, como aqui está presente, tá? E pede que você identifique a função nela. Ele quer saber qual é a função, como é o exemplo aqui dessa questão, tá certo? Então vamos lá. Para a gente poder identificar as funções aqui, a gente tem que identificar onde elas estão, né? E aí, normalmente, quando a gente trabalha função oxigenada ou função nitrogenada, a presença aqui tem que ser de um oxigênio ou de um nitrogênio. Até agora, a gente estudou as funções oxigenadas, então a gente vai olhar para onde tem oxigênio. Então, toda vez que eu tiver um oxigênio, eu vou encontrar o quê? Possivelmente uma função oxigenada. Ó, eu tenho aqui um oxigênio, e aqui eu tenho um oxigênio, aqui, aqui, aqui e aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho algumas funções aqui. Quais seriam as funções, né? Eu tenho uma hidroxila, onde essa hidroxila está ligado a um anel aromático. Então ela não é a função álcool, é a função o quê? Fenol. Aqui eu tenho um oxigênio entre dois átomos de carbono. Então tem a função éter. Aqui novamente, função fenol. E aqui, a função éter. Bem aqui, eu tenho aqui, um carbono que está ligado a um OH, só que esse carbono tem uma dupla, então a função enol, ligação dupla a um carbono ligado a uma hidroxila. E bem aqui, tem uma dupla O, função cetona. Então essas seriam as funções presentes na estrutura. Então vamos analisar aqui os itens, né? Ele tem A, éter e álcool, B, éter e fenol, C, éster e fenol, D, aldeído e enol, letra E, aldeído e éster. Se a gente for analisar esse item aqui, a primeira coisa que eu posso cancelar é que nenhum desses, na estrutura, na verdade, eu não apresentei a função éter, né? E isso já faz com que eu possa anular o item C e E. Eu não tenho a função éster, tá certo? Como eu também não tenho a função aldeído, tá certo? Vamos passar aqui. Eu tenho a função éter, a função fenol, enol e cetona. Então, nesses itens, a resposta correta seria a letra B, que eu tenho a função éter e a função fenol, tá certo? Vamos lá para a segunda questão, tá ok? A segunda questão do Enem 2015, diz o seguinte: uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas. É um composto A que já vai apresentar. Quando pressentem o perigo,
expelem um feromônio de alarme, composto B, que serve de sinal para combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Aí eu tenho aqui as duas estruturas, A e B. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são respectivamente. Tá? Ele quer que a gente identifique as funções aqui características, tá certo? Vou voltar a falar a mesma coisa que eu falei lá na questão 1. Tá? Quando a gente fala de funções, quando a gente fala de questões de identificação de função, a gente tem que olhar para onde a função pode estar. Tá certo? Nesse caso aqui, eu tenho carbono, hidrogênio. A alternativa aqui, tem até hidrocarboneto, poderia ser um exemplo, né? Mas a gente vai analisar a função aqui, enquanto ao oxigênio. Professor, se tivesse um nitrogênio aqui, por exemplo, a gente analisaria a questão aqui do nitrogênio, tá certo? Mas aqui, como a gente está trabalhando só com oxigênio, então, eu tenho um carbono ligado a um OH. Isso aqui é característica de quê? A função álcool. A função álcool é a função que vai ter sempre um carbono ligado a uma hidroxila, a um OH. Então, eu já teria aqui a função álcool, né? Para a letra A. E aqui na letra B tem a enol, mas aqui nesse caso ela não pode ser enol, porque esse carbono ele não é um carbono insaturado, ele é um carbono saturado, tá certo? Bom, vamos lá. Quando a gente olha para esse composto aqui, o composto B, como é que a gente faz para identificar a função, né? A primeira coisa que eu vejo aqui, né, eu vejo que esse composto, ele tem CH3, né, COO, entre parênteses, CH2, CH. Essas duas ligações aqui de CH3. Esse formato aqui desse composto, ele está na forma de abreviação, ele é um composto abreviado, tá certo? Lá naquelas coisas que a gente viu de simplificação de fórmula. O que quer dizer essa fórmula? Se a gente fosse desmembrar ela, seria aqui, CH3, né, esse carbono primário ligado a esse carbono aqui, tá certo? Que é onde vai estar ligado a uma dupla ligação O e que vai estar ligado diretamente a este oxigênio, tá certo? Que vai estar ligado a um CH2, que vai estar ligado a outro CH2. Então, identifica aqui, uma carbonila, né? Que é essa dupla O, ligada aqui a um oxigênio, tá certo? Vamos lá. Eu vou só passar aqui o slide, para identificar as duas funções, tá certo? Que justamente são essas duas, com oxigênio aqui, né, o CH2 e essa COO. Essa função aqui, como eu já falei, é a função álcool, tá certo? E no composto B, essa função é a função éster, tá certo? Que vai ter lá o meu heteroátomo e vai ter a carbonila, tá certo? Esses dois ossos justamente significam isso, que é a alternativa A, tá ok? Pronto, agora a gente vai analisar a próxima questão, tá certo? Vou passar aqui. Bom, vamos analisar aqui a próxima questão. A questão número 3 é uma questão da uva, né, do vestibular de 2019.1. Ele diz o seguinte: é estimulado que no planeta Terra existam mais de 19 milhões de substâncias orgânicas classificadas com nomenclaturas específicas. Os nomes oficiais seguem a nomenclatura da IUPAC. Considere as seguintes substâncias orgânicas. Aí aqui a pergunta é o seguinte, né? Para a nomenclatura IUPAC, essas substâncias são identificadas como? Bom, percebam aqui a diferença dessa questão 3 para a questão 1 e 2. Na questão 1 e 2 eram questões de Enem, eles cobram esse tipo de conteúdo de forma mais simples, né? Em que sentido forma mais simples? De identificação de função. Já o Enem não, ele é mais específico dentro do conteúdo. E ele vai agora pegar o que? A nomenclatura da IUPAC dos compostos. Tá? Diferentemente das questões do Enem. Enem ele vai cobrar como? Identificação de função. Isso é o mais característico do Enem. Já na uva, a uva pode apresentar esse tipo de questão? Pode. Tá? Eu já vi questões assim. Mas é mais comum o que? Ele pedir a nomenclatura. Tá certo? Vamos analisar os dois compostos aqui para a gente tentar resolver eles, tá certo?
eu tenho um composto aqui, ó, usado na limpeza de telas de computadores, né? Ó. Eu tenho os tracinhos e um OH. Cada ponto é um carbono, tá certo? Ó. Carbono, carbono, carbono. Tá ok? E ó, entre esses carbonos, um deles está ligado a um OH. Então o composto 1, ó, se a gente for analisar, ó, 1, 2, 3. 3 carbonos na cadeia principal, prop. As ligações aqui são simples, então o composto é AN. Né? O infixo é AN. E a terminação, OL, de um OH, porque é uma hidroxila, é uma função álcool. Só que a gente tem que identificar aqui, ó, como ele falou, né, a posição. Então seria propan2ol. Propan2ol. Entre a B, na verdade, e a C, né? O álcool isopropílico, esse nome aqui, ele é o nome não IUPAC, né? O nome usual que se utiliza para ele. Tá errado o nome? Não, mas não foi o que a questão pediu. A questão pediu o nome na IUPAC, tá certo? Então seria a alternativa A, B ou C, tá? Vamos analisar agora o próximo, tá ok? Eu tenho aqui, ó, esse composto, né? E dentro da cadeia carbônica tem um oxigênio, tem um heteroátomo. Eu já sei que função é essa, tá certo? Já sei que função é essa. É a função que? Éter, tá certo? Que é o heteroátomo. É um oxigênio dentro da cadeia carbônica. Tá ok? Então, para a gente dar o nome desse composto, eu vou dar o nome, ó, de cada parte da cadeia, né? E eu percebo que a cadeia ela tem uma igualdade de quantidade de carbonos. Ó. 1, 2. 1, 2. Então, ó, prefixo, né? Et, mais o termo usado, que é ox, e o nome do hidrocarboneto aqui final, né? Então, ó, et, 2 carbonos, an, ligações simples, e a terminação, ó. Então seria etox, etano. Esse é o nome do composto, tá certo? Qual a alternativa correta? Letra B, que no caso seria propan2ol e etox, etano, tá certo? Vamos lá para a questão número 4. Vamos lá, essa questão também é uma questão da UVA, tá certo? Vestibular 2019.2. Tá? A questão diz o seguinte: o benzeno já foi utilizado em tintas de secagem rápida, fluidos para lavagem de roupa seco e como aditivo para melhorar a qualidade da gasolina. No entanto, por tratar-se de um composto tóxico para os seres humanos, além de ser prejudicial ao meio ambiente, foi eliminado esses produtos e substituído por outros compostos não tóxicos. Segundo as regras de nomenclatura da EUPAC, seu nome é. Ele está pedindo o nome oficial pela EUPAC do benzeno, tá certo? Para ficar mais claro, eu trago aqui a vocês, ó, a representação do benzeno, né, do anel aromático, uma estrutura com 6 carbonos, tá certo? Com 3 ligações duplas de forma intercalada, né, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. E eu também já fiz aqui uma enumeração dela, tá certo? Professor, por que eu não inicio do outro lado? Porque a insaturação, né, ela deve estar mais próxima do carbono 1, pela questão da regra do menor valor. Então, nesse caso, ó, eu vou ter um composto que é fechado, um composto cíclico, com 6 carbonos, hexa, né? Lembrando que esse aqui está como forma de sonoridade, né? O nome é hex, tá certo? O prefixo é hex, esse A é só colocado para dar uma sonoridade melhor, né? A pronúncia ficar mais bonita. Então, hexa, e aí vamos lá, 1, 2, 3, 5, né? No carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5 eu tenho 3, né, insaturações, duplas ligações. Então 1, 3, 5, 1, 3, 5, mas eu tenho aqui, ó, 3, então é tri, o termos de repetição, né, tri, o tipo de ligação em e a terminação o. Então o nome desse composto é ciclo hexa 135 trieno, tá certo? É uma questão simples, né? Uma questão fácil da vestibular da UVA 2019.2, tá ok? Galerinha, aqui a gente encerra, tá certo? Essas questões de resolução, tá? Traga a vocês 2 questões do Enem e do vestibular da UVA,
tá? Para demonstrar a vocês como é que essas duas avaliações elas cobram o conceito, né, e cobram o conteúdo de funções oxigenadas, tá? O conteúdo de funções. Espero que vocês consigam fazer mais questões, dar uma revisada, estudar um pouco o conteúdo. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá certo? Até uma próxima e tchau, tchau. Bons estudos, meninos.